Seja muito bem-vindo ao Pitaco Futebol Clube, meu nome é Murilo e hoje vamos falar sobre Philippe Coutinho, para onde vai o meio atacante do Barcelona em 2022. Eu te peço para você deixar seu curtir aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e dar forcinha aí para o nosso canal crescer. Conto com a sua ajuda. Bom, tem tido muitas especulações então sobre o futuro de Philippe Coutinho, meio atacante do Barcelona, da seleção brasileira, que jogou a Copa 2018. Para onde ele vai em 2022? Jornais da Espanha, inclusive, estão dando que Philippe Coutinho quer vir jogar no Brasil na próxima temporada, mas também que existe interesse de outros clubes da Premier League pelo futebol do meio atacante brasileiro. Citou-se, por exemplo, que o Tottenham, que Newcastle são times ingleses que poderiam estar interessados no futebol do Coutinho. E que no Brasil ele pode estar negociando aí com Palmeiras, Flamengo ou até mesmo com o Atlético Mineiro. Bom, para onde seria então o melhor futuro para Coutinho em 2022? Não é raro que em épocas de Copa do Mundo, jogadores que estão na Europa, às vezes não numa fase muito boa, queiram retornar ao futebol brasileiro para poder fazer uma boa temporada, se destacar e voltar para a seleção brasileira e ir para a Copa do Mundo. Coutinho não seria nem o primeiro e nem o último a tentar esse tipo de movimento. Por isso eu acredito que se Coutinho estiver pensando somente na questão futebolística e ir para a Copa do Mundo sem pensar em grana, ele vai pensar assim primariamente em vir para o futebol brasileiro, porque em tese é mais fácil ele se destacar aqui do que na Premier League ou numa outra liga forte da Europa, e então ele conseguiria ir mais facilmente para a seleção brasileira. É fato que o Coutinho não está bem no futebol desde 2018, ele não faz uma boa temporada há muito tempo, conviveu com muitas lesões nesse período e também com mau futebol, não só por lesões, mas continuou sendo um jogador que chama a atenção do Tite. Aparentemente o Coutinho é um jogador de confiança do técnico da seleção brasileira. Tanto que ele foi chamado para 2 amistosos recentemente, não tendo jogado nada. Coutinho não está jogando no Barcelona, já não faz uma boa temporada há anos, e mesmo assim o Tite deu uma oportunidade para ele depois que ele se recuperou da última lesão. Por quê? Eu acredito que seja porque o Tite gosta muito do futebol dele e gostaria de contar com ele na seleção brasileira para a Copa. Afinal, é uma posição que o Coutinho ocupa no campo que o Brasil ainda não tem muito fechado para a Copa do Mundo. Quem tem jogado mais é o Everton Ribeiro, que apesar de ser um bom jogador, a gente sabe que o Everton Ribeiro não é um jogador hoje que tem nível para envergar a titularidade da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Everton Ribeiro talvez fosse no máximo ali hoje um bom suplente para a seleção. Então tem essa dificuldade de achar essa posição. E o Coutinho, em boa fase, ele já demonstrou um bom futebol na seleção. Inclusive na Copa 2018 ele fez uma boa Copa do Mundo. Então eu acredito que por esta razão o Tite ainda dê chances para ele, para tentar recuperar o futebol dele para poder contar com ele na próxima Copa. Mas o fato é que no Barcelona ele não vem jogando e precisa mudar de ares para tentar ir para a Copa do Mundo. Ou então acontecer alguma coisa muito diferente lá no Barcelona, ele começar a jogar bola para caramba para voltar. Mas isso é muito improvável acontecer, até pelo momento que o Barcelona se encontra, não somente o Coutinho. Então a vinda dele para o futebol brasileiro, eu acredito que seria até algo natural nesse momento. O que é que impediria ele de vir para o futebol brasileiro nesse momento? Eu acredito que é questão de salário. O Barcelona está tentando se desfazer do Coutinho já tem muito tempo. Mas quem vai ser capaz de bancar a grana que o Coutinho recebe hoje, que é alta no Barcelona? É um dos maiores salários do elenco, é um cara que recebe em euro. Então tudo dificulta uma vinda para o futebol brasileiro. Mas o Barcelona já está tentando se fazer dele há um tempo. E ele pensando talvez na possibilidade, eu quero jogar na Copa do Mundo, eu abriria mão de dinheiro por isso, aí seria mais fácil uma vinda dele para o Brasil, ou menos difícil, Aí ele teria que abrir mão de salário e o Barcelona talvez pagar uma parte, Vamos supor assim que chega uma negociação, Coutinho volta para o Brasil ganhando R$1 milhão por mês de salário do time brasileiro e mais R$1 milhão de salário por mês do Barcelona. Então algo nesse sentido, quem sabe, não poderia ser atrativo o suficiente para o Barcelona, para o Coutinho, vai ter que analisar um monte de situações. Lembrando que R$1 milhão para o Barcelona é ali em torno de 200 e poucos mil euros por mês. Já aliviaria a folha do Barcelona também. Então é uma possibilidade. Quem sabe o Coutinho não quer mais a seleção do que salário. Porque se ele quiser salário, aí os times brasileiros estão fora da jogada. Ele vai para a Europa, de repente jogar no Tottenham, no Newcastle ou em algum outro time de futebol europeu mesmo. Mas eu acredito que nesse momento o Coutinho quer a Copa do Mundo. Por isso, vou trabalhar a hipótese dele vir para o Brasil e vou dar um pitaco aqui de qual time eu acho que ele se encaixa mais naqueles que foram especulados aqui do Brasil. Ele foi especulado em Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro.
que são os times naturalmente hoje onde os maiores jogadores brasileiros naturalmente viriam para esses times se tivesse oportunidade, porque são os times que estão brigando por títulos, com elencos fortes e com condição financeira adequada para pagar salários e manter bons times. Então são eles os protagonistas de contratações bombásticas aí no cenário nacional no momento. Embora o Corinthians também está numa crescente aí nos últimos tempos, contratando grandes jogadores, mas eu acredito que nesse caso realmente seria provavelmente mais viável ele ir para Palmeiras, Atlético ou Flamengo. Bom, então vamos trabalhar com o Flamengo. Se o Coutinho fosse para o Flamengo, onde ele se encaixaria no time? Lembrando que normalmente o time do Flamengo joga ali na frente com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Onde ele se encaixaria? O Coutinho normalmente é um meia atacante, ele joga normalmente numa faixa mais central do campo, ou às vezes também ele pega do lado esquerdo, né, e aí ele costuma vir, né, com a bola dominada, corta para o meio para bater de perna direita, ele costuma fazer bastante gols ali de fora da área, ele tem um bom arremate de média e longa distância ali fora da área. Então, uma possibilidade talvez mais real é ele jogar centralizado ou no meio mais para o lado esquerdo do campo. Então, hoje no esquema do Flamengo, ele brigaria com quem? Arrascaeta e Bruno Henrique. E aí eu acho um pouco difícil. Na fase que o Arrascaeta vive, né, eu acho que eles não colocariam, pelo menos de primeira, o Coutinho para substituir o Arrascaeta. Talvez colocariam eles para jogarem junto. Então jogaria talvez Coutinho na esquerda, Arrascaeta no meio e Everton Ribeiro continuaria na direita. Ou então tem uma possibilidade, porque o Bruno Henrique, né, assim, às vezes passa por uma fase, às vezes alguém reclama dele, mas via de regra ele é um jogador que rende, que faz seus gols, que decide, e tem uma característica muito diferente do Coutinho, né? Porque o Bruno Henrique às vezes é muito mais um ponta, né? Um cara que dá velocidade, uma coisa que o Coutinho não faria. O Coutinho daria outras qualidades para a equipe. Então talvez seja mais viável tentar pegar o Coutinho e botar no lugar do Everton Ribeiro, embora não seja a posição mais natural do Coutinho de jogar no meio pela direita, mas talvez fosse o mais sensato, né, se ele viesse para o Flamengo, fazer essa substituição. Porque aí não mudaria tanta característica do time e ele substituiria o Everton Ribeiro, que às vezes tem sido até um pouco contestado pela torcida do Flamengo. E aí ficaria então Bruno Henrique, aí ficaria Arrascaeta centralizado, e o Coutinho na direita e o Gabigol, né, na frente. Eu acho que talvez essa seria a formação mais natural para o Flamengo. Indo para o Atlético Mineiro, ali o Cuca mudou um pouco o time ao longo do campeonato, né? Ele dependeu também de algumas lesões, o jogador começou a render mais na fase final, mas via de regra, assim, Hulk, né, de centroavante, até porque o Diego Costa parece que vai sair do Atlético, tá uma confusão ali, mas Hulk de centroavante, e aí no meio campo você tem normalmente dois volantes, né? No caso ali, o Jair e o Alan. E à frente deles, às vezes você tem três meio-campistas ou mais um atacante. Depende muito ali do jogo e tudo. E o Cuca nem vai ser mais técnico do Atlético, pode ser que tudo mude o ano que vem. Mas às vezes jogava-se com Zaratio, com o Nacho Fernandes, ou então com o Keno, né, no lugar do que seria o Nacho Fernandes na esquerda. E às vezes o Eduardo Vargas, né, centralizado, mais no meio, chegando como segundo atacante, dependia muito da partida. Mas eu acredito que o Coutinho se encaixaria facilmente nesse time, até por essa rotatividade de jogadores, poderia o Coutinho jogar tanto centralizado ali, por exemplo, no lugar que o Eduardo Vargas jogou na final da Copa do Brasil, ou então jogar um pouco mais aberto pela esquerda, como o Nacho Fernandes jogou, por exemplo, contra o Palmeiras na Libertadores, e formar uma trinca ali no meio de campo com Coutinho, Nacho Fernandes e Zaratio, por exemplo, e o Hulk na frente. Eu acho que seria uma posição muito viável e eu acho que o Coutinho renderia muito bem ali, jogando tanto centralizado ou aberto pela esquerda. Ali provavelmente o Keno sairia, né, para a entrada então ali do Coutinho. E se ele fosse para o Palmeiras, novamente também depende muito, né, de como o time vai jogar, mas o Abel Ferreira, ele tem essa característica de mudar o time de acordo com o adversário, mas pegando, por exemplo, o time base da final da Copa Libertadores, o Palmeiras jogou ali na frente com o Rafael Veiga centralizado, Dudu pela direita, pela esquerda o Scarpa e o atacante na frente. Então o Coutinho ocuparia uma dessas três posições de meio de campo. E eu acredito que naturalmente seria mais fácil talvez já colocar ele no meio pela esquerda no lugar do Scarpa. Aí ficaria Coutinho, Rafael Veiga e Dudu. E um centroavante na frente, que o Palmeiras está lutando para contratar alguém aí, né? Eu acho que, olhando para esse cenário de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, ele se encaixaria mais facilmente, sem mudar muita característica do time e jogando nas posições que normalmente ele renderia mais naturalmente, que seria mais centralizado ou pela esquerda, que se encaixaria um pouco melhor hoje no Palmeiras
ou no Atlético Mineiro. Teria mais facilidade de encaixar ele nas posições que ele já joga naturalmente. Porque o Flamengo, eu acho que a melhor posição dele seria no lugar do Everton Ribeiro, mas aí não sei como seria o rendimento dele dentro disso. Então, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, eu acredito que se ele for para o Palmeiras, ele possa entrar numa engrenagem que já está funcionando mais certinha. Porque ali já seria, no meu ponto de vista, ele já entrar já no lugar mais certo. Olha, você vai jogar no meio pela esquerda, ali onde o Scarpa jogou na final da Libertadores, e você vai fazer a trinca de meio ali com o Veiga e com o Dudu, e esse vai ser o time. Eu acho que já é uma engrenagem um pouco mais certa, né? O Atlético também vai passar por mudanças, porque vai entrar um novo treinador, então eu acho que o Palmeiras já é um caminho mais concreto. Então eu acredito que hoje a melhor escolha talvez seria ir para o Palmeiras no cenário nacional. Mas eu queria saber o seu pitaco aí também. Você concorda comigo que talvez o melhor caminho fosse o Palmeiras? Até tendo em vista que o Palmeiras, por exemplo, vai jogar um Mundial Interclubes, quem sabe o Coutinho já não podia chegar para jogar um Mundial Interclubes. Agregaria muito para o Palmeiras e para o próprio Coutinho, né? Se faz um bom Mundial e tudo, já é uma coisa a mais para o momento, para a carreira dele, já pensando na Copa do Mundo. Então, esse é o pitaco, eu queria saber o seu. Você concorda comigo, não concorda? Você acha que é melhor ele ir para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, ou para não vir nem vir para o Brasil? Deixa a sua opinião aí, eu quero saber o que é que você pensa. Obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.